Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nessa harmonia, nesses pensamentos amorosos que nós emitimos, principalmente no mês de dezembro. Mas eu gostaria de trazer para vocês, em forma de poema, uma música que eu gosto muito, que a gente escuta, né, mas a gente não ouve verdadeiramente. Um clima de sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar, e quem for criança vai olhar para o céu, fazendo pedido para o velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo para a gente se dar. Me diz porque só no Natal é assim, que bom se ele nunca tivesse mais fim. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Que o Natal comece no seu coração, que seja para todos, sem ter distinção, um gesto, um sorriso, um abraço, o que for. O melhor presente é sempre o amor. Então, essa música é sempre cantada, e a maioria de nós a conhecemos através do grupo Roupa Nova. E é uma música que toca os corações, porque nós podemos fazer escolhas todos os dias. A escolha de aceitar Jesus em nossos corações, que Ele possa nascer e que nós possamos fazer a diferença no mundo. E nós escolhemos só um dia, né? Um mês. E mesmo assim, tão atribulados, antigamente nós começávamos uma magia em outubro, novembro, sobre o Natal. E hoje, quando a gente percebe, nós não tivemos nem tempo de preparar alguma coisa, de nos envolver no espírito de Natal, porque estamos preocupados com as coisas do mundo. E as bênçãos que a gente quer receber, nós não nos preparamos para recebê-la. Porque tudo que nós queremos, tudo que nós precisamos, tudo que nós pedimos, nós temos que fazer um preparo. Nós temos que fazer um jejum. Mas não o jejum que as pessoas dizem, né? Ah, eu vou ficar sem comer, vou ficar sem isso, sem aquilo. Mas um jejum espiritual. Nos preparar para receber Jesus. E isso a gente deveria fazer todo dia ao nos levantar. Ungir os nossos pensamentos, ungir os nossos sentimentos, o nosso falar, o nosso agir, com os ensinamentos dele. É assim que nós recebemos Jesus, preparando o nosso campo mental. E tem um livro que o Chico Xavier, é um espírito tão especial, diferenciado que teve aqui, e ele escreveu tantos livros que a gente lê, depois passa muitos anos, você fala, nossa, eu nem me lembrava mais desse livro, existe esse livro, e quando a gente fala com algumas pessoas, fala, não acredito. Ele também escreveu sobre isso? Também. Tem um livro que chama Antologia Mediúnica do Natal. Não sei se vocês conhecem. Esse livro tem em PDF na internet, se alguém tiver Kindle, né, o livro eletrônico, ou mesmo no drive do celular para ler. Então, vários espíritos vieram trazer uma mensagem sobre o Natal. E como nós tivemos pouco tempo para preparar, né, amigo,
apesar que a gente tem que estar preparado o tempo todo para falar sobre Jesus, mas a gente tem que ter o cuidado, o zelo, quando nós viemos falar de Jesus para outras pessoas, né? Então, eu escolhi aqui uma lição desse livro que Emmanuel trouxe, que chama Oferta de Natal. Então, Emmanuel, ele fala que este Natal, para a gente recordar que as músicas, elas devem nos trazer, e eles recordam, ele falando dos espíritos desencarnados que estão empenhados em levar a palavra do Mestre, em desenvolver em nós este amor, tudo aquilo que eles já conseguiram, este trabalho maravilhoso que eles fazem. Então, primeiro ele lembra da passagem nos Evangelhos de Lucas. Ele cita Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 11. Havia na região da manjedoura pastores que viviam nos campos e velavam pelos rebanhos durante a noite. E um anjo do Senhor desceu entre eles, onde eles se achavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, pelo que se fizeram tomados de assombro. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E ele fala que desde o momento em que os pastores maravilhados se movimentaram para ver-te, na hora alva, que no início, né, da madrugada, começaste, por misericórdia tua, a receber os testemunhos de afeição dos filhos da terra. E Emmanuel, a gente às vezes lê, acha bonito, mas não percebe o que ele quis trazer para a gente com essa lição. Ele vem trazer tudo que Jesus depois fala, né, no sermão profético de Mateus. Ele vem falar sobre aquilo que ele gostaria que nós fizéssemos. E ele fala dos fins dos tempos, onde nós iríamos nos ver, né, com juízo. Qual que é esse juízo? A gente ia se encontrar novamente com a nossa consciência livre da parte material, livre da matéria que nos infunde ainda muito orgulho e vaidade. Então ele vem falar daquelas pessoas que não são citadas no Evangelho. Aí ele vem falar que muito antes que ele fosse homenageado com o ouro, com o incenso e a mirra, expressando a admiração e a reverência do mundo, o teu cetro invisível se dignou a acolher em primeiro lugar as pequeninas dádivas dos últimos. Só tu sabes, Senhor, os nomes daqueles que algo te ofertaram em nome do amor puro nos instantes da estrebaria. Então a gente não imagina como, naquele momento, outras pessoas invisíveis para o mundo, mas cientes da obrigação com Cristo, e talvez naquele momento elas nem percebessem que fossem o Cristo, mas que elas amavam as pessoas, independente de quem fossem, acolheu naquele momento. Ele fala a frase da primeira bênção. Então, muitas pessoas, hoje, nós perdemos o costume da bênção. Que a gente possa trazer isso à tona. Eu peço bênção à minha mãe toda vez que eu a encontro. Então, na hora que eu chego, na hora que eu vou embora, então eu peço bênção à minha mãe, eu fui acostumada assim. Meus filhos não são acostumados assim, porque outras partes da família não tiveram esse costume, mas eu abençoo assim mesmo. Ah, Deus te abençoe, meu filho. Sempre me lembro de
porque isso fica gravado na mente deles. Mas quando eles chegam na casa da minha mãe, benção, avó. Porque a bênção é importante e a gente não tem que menosprezar a bênção. Então, quando os sobrinhos, filhos, né, aquelas pessoas, depois netos, né, vêm até a nós e pedem a bênção, e nós temos que impor, né, a mão sobre eles, mas principalmente a mão espiritual, para abençoar. E Emmanuel vem lembrar disso, desse momento em que teve pessoas abençoando Jesus, um espírito puro, como o Zezinho nos trouxe aqui, que já era um espírito puro, celeste, de mundos felizes. Ele chega aqui e aceita a bênção, né, de nós, espíritos imperfeitos. Então ele fala: a luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagarem as irradiações do firmamento. Então, depois dos espíritos que vieram receber, como Zezinho fala, da comunidade, né, dos espíritos puros, quando ali eles fizeram o trabalho deles e deixaram Jesus para que se cumprisse todo o seu planejamento, precisou, né, das lanternas, dos lampiões acesos para ajudar ali. Os panos que o envolveu, né, para livrá-lo do frio. Então, é alguém que ajudou Maria, que trouxe ali naquele momento algo para envolver Jesus, um cobertor, porque, segundo os evangelhos, eles estavam em viagem. Então, nós precisamos entender que Jesus veio trazer para a gente e passar por situações que nós devemos fazer aos outros. Então, quantas pessoas nós estamos vestindo? Quantas crianças nós estamos tirando do frio? Nós estamos vestindo. Por que a magia do Natal é só em dezembro? Por que as pessoas têm fome só em dezembro? Tem frio só em dezembro? Por que nós esperamos um ano inteiro para fazer uma campanha, sendo que existem pessoas famintas o ano todo? Eu vou pedir licença a vocês, eu vou compartilhar com vocês uma situação. A gente trabalha em outra casa e trabalha com assistência a famílias. E nós não podemos perder a oportunidade de servir e temos que ficar atentos, muito atentos. Porque os espíritos vão encaminhando, o trabalho deles, eles vão encaminhando, procurando aquele que esteja disponível para servir. Então, nós temos um compromisso com a nossa mãe, quase todos os dias, exceto na quarta, que nós somos voluntários quase o dia todo, e um compromisso de hidro, né? Então, estávamos lá, nesse compromisso, e uma senhora veio desabafar, falando que tinha encontrado uma pessoa com um neto, e o neto a chamava de mãe. E esse neto tinha escrito uma cartinha, e nessa cartinha ele pedia um frango, porque tinha muito tempo que ele não comia uma carninha. Ele pedia um frango, um doce, uma cesta básica, e se desse uma roupinha. Essa carta era para o Papai Noel. Deixou o telefone da avó, que ele chama de mãe, endereço, lá esperando um Papai Noel. Ainda bem que ele é inteligente, né? Deixou o endereço, deixou o telefone, tudo, se um Papai Noel quisesse ajudá-lo. E essa mulher conversou com ela, falou que encontrou com ela estava vendendo bala. E essa mulher contou uma história de arrepiar os cabelos. Parecia que a gente estava lendo aqueles livros de socorro do umbral,
que André Luiz vai com a equipe. E ela começou a me contar, e falando comigo, Jacira, e ela é evangélica. Eu tenho ajoelhado, eu tenho orado, porque eu preciso encontrar alguém que me ajude a ajudar essa pessoa. Eu falei com ela, ué, então, né, Jesus mandou você falar comigo. Nós temos um compromisso. Então, nós começamos. Ela falou o que ela podia ofertar, eu falei o que a gente podia fazer. E a gente... Só que o trabalho não é só dar de comer. Nós precisamos saber o que a pessoa precisa mais. Então, a equipe, porque eu falo sempre nós, porque o trabalho não é individual, é sempre de equipe. Então, 2 pessoas foram, no dia 24, levar uma cesta de Natal e ver a situação para a gente poder levar a cesta básica, ajudar com mais coisas. Só que a história era muito pior. Era muito pior. Muito pior. E eu fiquei imaginando, então foi um chororô danado da nossa parte depois. Porque todos nós recebemos a intuição do alto e os espíritos estavam tão comprometidos em demonstrar àquela mulher, àquela criança, que o Consolador prometido estava ali, querendo tanto mostrar a figura de Jesus, consolar aquela família, que todos os envolvidos se motivaram de uma forma que a emoção ficava no ar. Então, nossos companheiros se emocionaram muito, porque o menino, abraçando o meu colega, ainda bem que não fui eu que fui, depois eu vou, porque é muito difícil a emoção, né? Às vezes você tem que tomar decisões, muito emotivas, às vezes não dá. Mas o meu amigo foi com a outra pessoa, e a gente se comunicando, e ele falando. A menina falou, Jacira, calma, porque era um lugar muito perigoso, e a gente responsável por uma equipe. Eu falei, quando terminar, me liga, porque a gente já sabia que era um mundo muito difícil. Mas nós tínhamos certeza que os espíritos estavam ali nos protegendo. Muita droga, assassinato. Então, os filhos dela, depois nós ficamos sabendo, ela contando para esses amigos, que os filhos, ela, com 7 filhos, os homens estavam presos por causa de drogas e outros crimes. As filhas, algumas, principalmente a mãe do menino, se prostituía para comprar droga e tinha abandonado totalmente a família. As outras filhas, os maridos estavam presos, ou por causa de tráfico, ou de algum crime. E a filha caçula, de 11 anos, ela tinha que ficar protegendo daqui e ali, com medo dos próprios cunhados abusarem dela. Então, nós ficamos pensando como que Deus coloca oportunidade na nossa vida, ao invés da gente se desesperar, agradecer a Deus, não só pela vida que temos, mas pela oportunidade que nós temos de servir, de ser instrumentos para essas pessoas que têm que vir aqui, passar por tantas coisas difíceis. E nós, quando nós viemos aqui, nós já devemos ter passado por situações muito penosas. E se não tomarmos cuidados, podemos ter que vir outra vez em situações difíceis aqui ou em outro planeta. Porque o planeta Terra, ele está evoluindo. E ele vai crescendo também em suas energias, e chega um momento que a nossa energia não fica mais compatível com o planeta. Então, nós temos que ir embora. Nós não conseguimos ficar. Para vocês terem ideia, é a mesma coisa quando nós vamos nesses lugares, a energia é tão densa, que a gente sente sufocado. Nós temos que fazer um preparo espiritual. Assim como Jesus fez, desde quando Ele criou o planeta, né? Ele vem fazendo
um desenvolvimento, né? Cuidando, tentando diminuir, disfarçar a sua luz para poder aqui ficar, para chegar um dia de nascer aqui. Então, é uma história triste, mas é uma história para a gente rever os nossos conceitos, os nossos desperdícios. Desperdícios não só materiais, enquanto tem tantas pessoas passando fome, mas nosso desperdício de tempo, de energia, com coisas que não nos interessam mais, não vão nos elevar. Eu tenho certeza que essa mulher, ela brotou nela uma pequena esperança, uma luzinha de esperança. E como que Deus faz isso? E como que Jesus faz isso? Através de nós. Deus usa o homem para ajudar o homem. Então, eles têm um trabalho danado para nos intuir e a gente não ouve a intuição de nos silenciar, de ajudar alguém, de dar um abraço. Nós ficamos preocupados com coisas materiais e nos esquecemos do que é principal. Por isso Jesus fala de Marta e Maria. Não que nós devamos deixar nossa casa desarrumada, mas que nós devemos priorizar aquilo que é importante. E Emmanuel continua: a manta humilde que te garantiu o leito improvisado, os primeiros braços que te enlaçaram ao colo para que José e Maria repousassem. Nós precisamos fazer com que as pessoas tenham um minuto de descanso, que elas possam não ficar o tempo todo sofrendo na busca de um pão para dar aos seus filhos. Não tem tempo, às vezes, de parar, de respirar, de receber um socorro. E nós temos que ser esse Cirineu, que faz um leve na cruz. Nós não vamos tirá-lo do lugar. Não adianta. Nós não temos que tirar a cruz do outro. Nós temos que facilitar a jornada do outro, naquilo que a gente pode. Tem uma história muito interessante, inclusive a Maíse Braga, uma palestrante espírita lá de Brasília, ela conta muito essa história, em que Chico conhecia, né? Chico conhecia desde o presidente até o mais humilde, né? Para ele não tinha distinção mesmo. Então ele estava com duas pessoas da alta sociedade, a mulher usava casaco de vison. Naquela época era chique usar os bichinhos pendurados no pescoço, né, bichinho? Hoje ainda tem alguém, mas muito menos. E eles queriam ajudar o Chico, ficaram apaixonados com o trabalho do Chico. E foram fazer uma campanha com o Chico. A mulher chegou totalmente, né, chique no último, né, vestida assim, com casacos maravilhosos, o homem foi. E eles foram, de bom coração, querendo ajudar. E dentre todos aqueles pobres que esperavam Chico, tinham duas mulheres muito sofredoras. E quando eles chegaram lá, eles desesperaram, falaram: não, vou levar essas duas para São Paulo, eu vou modificar a vida dessas mulheres. E já fizeram grandes planos, e Chico só olhando, né? Chico falou: não, meu filho, espera aí, elas não podem sair daqui. Toda noite, quando elas desligavam do corpo, elas corriam lá e pediam a Chico: Chico, não deixa tirar a gente daqui. E elas viviam na doença, na miséria completa. E elas tinham sido duas rainhas. E elas queriam passar por essa prova até o fim. Chico falou: você pode até ajudá-las aqui. Então, ele começou a pagar um plano de saúde, dava uma cesta básica para facilitar a vida delas, mas elas tinham que passar ali. E também não podia dar muita coisa, não. Olha que interessante. O suficiente para elas passarem pela prova. Mas Chico dava muito mais do que isso.
Ele ia e dava a esperança do Consolador, a esperança de dias melhores, a esperança de uma vida melhor, porque a vida continua, e a melhor vida é depois daqui. E nós não acreditamos nisso, porque a gente tem medo da morte. Como diz meu irmão, a gente morre de medo de morrer, né? Então, nós temos medo do que é bom. Mas para ser bom, nós temos que nos comprometer com Cristo. Ele não espera de nós grandes transformações. Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, estamos galgando, né? Eu sempre falo, quando eu faço o estudo do Livro dos Espíritos, que o meu objetivo é ser bom espírito. É o próximo passo. É o meu próximo objetivo. E para eu chegar numa condição de ser um espírito bom, a Terra não é terra regenerada. Tem que ser uma Terra regenerada ou um planeta regenerado. Mas eu tenho que trabalhar constantemente. Vai demorar muito, mas é esse o meu objetivo. E Jesus falou que eu posso fazer tudo, ser igual a Ele, ou até mais, no sentido que existe uma infinidade de evolução. E Emmanuel, com essa lição, ele vem trazendo tudo que Jesus precisou, era tudo que Jesus queria que a gente fizesse com o outro. Aí ele fala, né, a primeira tigela de leite. Jesus estava num corpo humano, ele precisava de alguma coisa para se alimentar. O socorro aos pais cansados. Imagina o cansaço de Maria, de José. Não é igual hoje, né, que nós temos Uber, nem é mais ônibus, né? Agora é o Uber. Hoje a gente tem carro. Antes era a pé ou no jumentinho. Imagina uma mulher grávida de 8, quase 9 meses, tendo que viajar, fazer viagens num jumentinho. Mas isso acontece no nosso interiorzão aí do Brasil, nos lugares aí, onde tem gente tão pobre, que às vezes nem um jumentinho tem, né? E Maria deu esse testemunho de abnegação, de humildade. Porque com Cristo a gente não precisa ter medo. Medo de quê? Medo de morrer e ser feliz? Sendo que o melhor lugar é do outro. Tem gente que fala que é doido para morrer, eu não sou. Porque eu quero mais tempo para fazer coisas melhores. Porque é difícil, não é, gente? Como é difícil ser bom. Porque o mundo nos distrai toda hora. Tudo nos distrai. É? E Emmanuel continua. Os utensílios de empréstimos para que te não faltasse assistência. A bondade que manteve a ordem ao redor, a manjedoura, preservando-a de possíveis assaltos. Então foi todo um cuidado, um zelo, a preparação de Jesus. O feno para o animal que devia transportar-te. Até o zelo. Você vê que Emmanuel não esqueceu de nenhum detalhe. De todos aqueles que estavam ali, acolhendo Jesus. E Jesus poderia, como várias vezes ele falou, se eu quisesse, eu poderia pedir a Deus, porque ele tem merecimento, ele já era um espírito puro, angélico. Eu poderia pedir os anjos, e os anjos podiam fazer tudo para mim. Mas ele não o fez, porque ele queria nos ensinar como fazer. Então, Emmanuel faz uma súplica a Jesus. Agradecido também, porque Emmanuel teve uma oportunidade maravilhosa com Jesus, como Públio Lento. Na época, Jesus fez o convite e ele não aceitou. E nós? Quantos convites nós temos todos os dias?
e nós não aceitamos. Mas para ele foi diferente. Talvez para nós tenhamos sido convidados por Jesus e até hoje a gente não despertou que nós tivemos com Cristo, que nós fomos convidados. E Emmanuel, depois que Jesus volta para a pátria espiritual, ele começa um processo de arrependimento. E nós vamos ler nas obras dele, através do Chico, o seu movimento de gratidão a Jesus e por Jesus estar sempre de braços abertos a nos esperar. Então, ele faz a seguinte súplica: hoje, Senhor, que quase 20 séculos, mas foi escrito nos anos 60, né? Então, nós poderíamos falar, hoje, Senhor, há mais de 20 séculos que transcorreram sobre o teu nascimento, nós, os pequeninos obreiros desencarnados com a honra de cooperar em teu evangelho redivivo, pedimos, vênia, permissão, para algo de tu mesmo, para algo te ofertar. Nada possuindo de nós, trazemos-te as páginas simples que tu mesmo nos inspirastes. Os pensamentos de gratidão e de amor que nos saíram do coração em forma de letras, em louvor de tua infinita bondade. Recebe-os, ó divino benfeitor, com a benevolência com que acolheste as primeiras palavras e respeito e os primeiros gestos de carinho com que as criaturas rudes e anônimas te ofertaram na gloriosa descida à terra, e que nós, espíritos milenares, fatigados do erro, mas renovados na esperança, possamos rever-te a figura sublime nos recessos do coração e repetir, como o velho Simeão, após acariciar-te na longa vigília do templo: agora, Senhor, despede em paz os teus servos, segundo a tua palavra, porque os nossos olhos viram a salvação. Então nós tivemos a oportunidade de ter essa história maravilhosa contada. E há mais de 20 séculos trazemos o Natal, relembrando a descida do Cristo aqui, e depois o seu Calvário. Mas o que isso significa para nós? Nós temos que encher os nossos corações de alegrias para abraçar aqueles que estão sofrendo. Porque é um momento de alegria e de agradecer. Porque o momento da expiação e da prova é a nossa oportunidade. É a grande oportunidade do nosso testemunho. De testemunhar o nosso amor ao Criador. De testemunhar que nós aprendemos verdadeiramente. Nós não só lemos e escutamos sobre o Evangelho de Jesus, mas nós vimos e ouvimos, e principalmente, nós praticamos, por mais que seja o mínimo, mas que já se desenvolveu em nós esse espírito natalino, que o Natal quer dizer nascer, né? É nascimento, natale, nascimento. Mesmo que Jesus, a gente sabe que Jesus não nasceu em dezembro, eu ficaria muito honrada, porque eu nasci em dezembro, né? Queria que Jesus tivesse nascido. Mas a comemoração, os Espíritos falam que nunca, que na Terra, em todos os anos, todos os meses, não se tem uma energia tão propícia para o trabalho deles quanto no mês de dezembro. Que por mais inferiores que nós sejamos, nós elevamos um pouco nossos pensamentos, nossos corações e nos conectamos, abrindo espaço para os trabalhos maravilhosos que são feitos.
Nós precisamos entender que isso aqui é só um começo. Nós temos uma longa caminhada. Mas com Jesus fica diferente, né? Com Jesus a gente fica forte. Como aqueles cristãos que avançaram sem medo de morrer, comidos pelos leões ou queimados na fogueira. Como diz Joana de Cusa, ao pedido do seu filho: mãe, abjura Jesus. Ela fala: cala-te, você não sabe o que você pede. E ela e o filho morrem queimados, vivos. Mas quem está ali esperando? Jesus. É o maior testemunho que a vida é imortal. Que além de Jesus, vários outros acreditaram na verdadeira vida. E tudo é merecimento, é conquista. E para a gente, já está chegando no fim, né? Duas frases importantes, duas passagens, uma inclusive desse livro, né? Uma outra lição de Emmanuel, que é a evocação do Natal. Ele fala que o Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz que se renova alegremente entre os homens, mas, acima de tudo, é a reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é nosso dever amá-lo e ajudá-lo mesmo assim. Não importa o que está acontecendo. Vamos ser gratos, vamos amar a Jesus, vamos ajudá-lo de qualquer forma no seu projeto. Que o projeto dele é nos salvar. Mas salvar de quem? De nós mesmos. Então, cada um faça o seu trabalho de salvação, da própria salvação. E ele vem no livro Fonte Viva, também o Natal do Cristo, fala: não nos esqueçamos. Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Se nós não fizermos essa transformação, dia 1º continua a mesma coisa. É sempre assim, é sempre tudo igual. Tem os boletos, tem a família, tem o trabalho. As coisas materiais estão todas aqui. A diferença é como nós vamos lidar com isso. A nossa transformação espiritual. E para a gente terminar, nós vamos voltar lá no início, quando a gente começou, né? Com aquela canção, né? Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo para a gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim? Que bom, se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja para todos, sem ter distinção, um gesto, um sorriso, um abraço, o que for. O melhor presente é sempre o amor. E se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Muito obrigada a todos vocês, obrigado pelo convite, amigo, e vamos aceitar o convite de Jesus, o convite de amar sempre, sem distinção. Muito obrigada.